Você já se perguntou o que acontece com nossos ídolos quando partem desta vida? E se eu te contasse que alguns dos maiores nomes da música, cinema e televisão brasileira já deram sinais de vida através do médium mais respeitado do Brasil? Chico Xavier. Durante seus mais de 60 anos de mediunidade, recebeu mensagens extraordinárias de personalidades que marcaram nossa cultura. Hoje você vai descobrir revelações que vão te deixar sem palavras e talvez mudar completamente sua visão sobre a vida após a morte. A capacidade mediúnica de Francisco Cândido Xavier sempre despertou fascínio e curiosidade em pessoas do mundo inteiro. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico demonstrou desde criança uma sensibilidade especial para o mundo espiritual. Aos 4 anos, após a morte de sua mãe, Maria João de Deus, ele começou a relatar visões e conversas com espíritos. O que muitos consideravam fantasia infantil, na verdade, era o início de uma das mais extraordinárias jornadas mediúnicas da história. Durante décadas, Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, cartas e mensagens de espíritos diversos. Entre essas comunicações, algumas das mais tocantes e surpreendentes vieram de personalidades que em vida brilharam nos palcos, nas telas e nos estúdios de gravação. Essas mensagens não apenas trouxeram conforto para familiares e fãs, mas também revelaram aspectos profundos sobre a continuidade da consciência após a morte física. Uma das comunicações mais marcantes foi atribuída a Carmen Miranda, a pequena notável que conquistou o mundo com sua alegria contagiante e seus trajes exuberantes. Segundo relatos de pessoas próximas a Chico Xavier, o espírito de Carmen teria se manifestado alguns anos após sua morte prematura em 1955. A mensagem, repleta da espontaneidade e carinho característicos da artista, falava sobre sua gratidão pelo carinho do povo brasileiro e sua continuidade de trabalho no plano espiritual, agora ajudando outros artistas que chegavam desencorajados ao mundo dos espíritos. O curioso é que a personalidade transmitida através de Chico mantinha as características marcantes de Carmen em vida: a alegria natural, a preocupação com os outros e aquele jeito único de se expressar. Para quem conhecia a artista pessoalmente, essas manifestações carregavam uma autenticidade impressionante, com detalhes que só ela poderia saber, memórias íntimas e referências a momentos específicos de sua carreira que não eram de conhecimento público. Outro caso que chamou a atenção foi a suposta comunicação de Pixinguinha, o genial compositor e instrumentista que revolucionou a música popular brasileira. As mensagens atribuídas ao seu espírito chegavam carregadas da mesma musicalidade que caracterizava sua obra em vida. Chico relatava que durante essas comunicações sentia uma presença musical muito forte, como se melodias invisíveis preenchessem o ambiente. Pixinguinha, através das psicografias, teria falado sobre sua alegria em ver como sua música continuava viva no coração do povo brasileiro e como no plano espiritual ele continuava compondo agora para auxiliar outros músicos desencarnados a encontrar paz e propósito em sua nova realidade. Essas comunicações sempre vinham acompanhadas de conselhos sobre a importância da música como elevação espiritual e sobre como os artistas têm a responsabilidade de usar seu talento para enobrecer os corações. A manifestação de espíritos de artistas através de Chico Xavier sempre seguia um padrão interessante. Eles mantinham suas características pessoais mais marcantes, mas demonstravam uma compreensão ampliada sobre o significado de suas obras e sobre o impacto que causaram na vida das pessoas. Era como se a morte física tivesse revelado a eles uma perspectiva mais profunda sobre sua missão terrena.
Um dos aspectos mais tocantes dessas comunicações era a preocupação constante que esses espíritos demonstravam com os familiares e colegas que ficaram. Carmen Miranda, por exemplo, teria enviado mensagens específicas para sua irmã Aurora Miranda, tranquilizando-a sobre seu bem-estar no plano espiritual e pedindo que não se entristecesse tanto com sua partida. Essas mensagens geralmente chegavam através de Chico, em momentos específicos, muitas vezes durante datas significativas, como aniversários de morte, nascimento ou em períodos quando os familiares estavam passando por dificuldades particulares. A precisão temporal dessas comunicações sempre impressionou aqueles que as presenciaram, sugerindo que os vínculos afetivos criados em vida continuam ativos mesmo após a morte física. O médium mineiro também teria recebido comunicações de outros artistas menos conhecidos do grande público, mas que marcaram época em suas respectivas áreas. Cantores de rádio dos anos 40 e 50, atores de teatro que brilharam nos palcos cariocas, músicos que tocaram nas orquestras das rádios nacionais. Todos esses espíritos, segundo Chico, demonstravam uma gratidão imensa pela oportunidade que tiveram de levar alegria e cultura ao povo brasileiro. Uma característica comum a todas essas comunicações era a humildade demonstrada por esses espíritos. Artistas que em vida foram aclamados e idolatrados, do outro lado da vida, mostravam uma compreensão clara de que o talento é um presente divino que deve ser usado para o bem comum. Eles falavam sobre como a fama e o reconhecimento terreno são passageiros, mas que o amor sincero do público e o bem que fizeram através de sua arte permanecem como tesouros eternos. Chico Xavier sempre fazia questão de esclarecer que ele era apenas um intermediário nessas comunicações. Sua humildade característica o fazia sempre acreditar aos espíritos todo o mérito das mensagens recebidas. Ele dizia que sua função era semelhante à de um telefone, apenas transmitindo aquilo que recebia, sem adicionar ou modificar o conteúdo das comunicações. A veracidade dessas manifestações sempre foi tema de debate entre céticos e estudiosos do espiritismo. No entanto, aqueles que conviveram com Chico Xavier e presenciaram essas psicografias relatam detalhes que seriam difíceis de explicar através de conhecimento comum ou pesquisa prévia, informações íntimas sobre a vida dos artistas, referências a pessoas e eventos específicos, características de personalidade que só quem conviveu intimamente com eles poderia conhecer. Um elemento que sempre chamava a atenção nessas comunicações era a evolução espiritual demonstrada pelos artistas. Mesmo aqueles que em vida tiveram comportamentos controversos ou passaram por períodos difíceis, do lado espiritual, mostravam uma serenidade e sabedoria que indicavam crescimento e aprendizado contínuo. Era como se as experiências terrenas, incluindo os sofrimentos e desafios, tivessem sido transformadas em lições valiosas para a evolução da alma. As mensagens desses artistas também continham frequentemente conselhos para os colegas que ainda estavam em atividade na Terra. Alertas sobre os perigos do orgulho e da vaidade excessiva, orientações sobre a importância de usar o talento artístico como ferramenta de elevação moral e encorajamento para que os artistas terrestres não se esquecessem de que são instrumentos divinos na difusão da beleza e da cultura. Chico Xavier relatava que durante essas comunicações o ambiente se enchia de uma energia especial, como se a presença desses espíritos trouxesse consigo a mesma aura de encantamento que eles proporcionavam ao público em vida. Músicos que assistiram a algumas dessas sessões afirmavam sentir melodias no ar, enquanto outros relatavam perceber perfumes característicos dos artistas manifestantes ou mudanças na temperatura do ambiente.
O médium também recebia, através desses espíritos, orientações sobre como a arte pode ser usada como ferramenta de cura espiritual. Carmen Miranda, por exemplo, teria falado sobre como sua alegria contagiante continuava sendo usada no plano espiritual para ajudar pessoas deprimidas e desencorajadas que chegavam do mundo físico. Sua missão havia se expandido, usando a mesma essência alegre que a caracterizava em vida para uma obra de assistência espiritual. Pixinguinha, por sua vez, teria revelado como a música tem o poder de harmonizar não apenas os ambientes terrestres, mas também as esferas espirituais. Segundo suas comunicações através de Chico, no plano espiritual, ele participava de grupos musicais que usavam a arte sonora para auxiliar no tratamento de espíritos perturbados ou em processo de adaptação à nova realidade. Essas revelações sobre a continuidade do trabalho artístico no plano espiritual sempre trouxeram grande conforto aos familiares e admiradores desses artistas. Saber que seus ídolos não apenas continuavam existindo, mas também continuavam usando seus talentos para o bem, proporcionava uma perspectiva reconfortante sobre a morte e sobre o verdadeiro sentido da arte. Chico Xavier costumava enfatizar que essas comunicações tinham um propósito educativo mais amplo. Através dos testemunhos desses artistas conhecidos, as pessoas poderiam compreender melhor a realidade da vida após a morte e a importância de usar seus próprios talentos, não importa quais fossem, a serviço do bem comum. O médium também recebia mensagens que falavam sobre reencontros emocionantes no plano espiritual. Artistas que trabalharam juntos em vida se reencontravam do outro lado, formando grupos e companhias espirituais dedicadas ao auxílio de outros espíritos através da arte. Essas descrições pintavam um quadro tocante de continuidade dos laços afetivos e profissionais além da morte física. Uma das mensagens mais impactantes teria vindo de um cantor popular dos anos 50, conhecido por sua voz marcante e por canções que falavam do amor e da saudade. Através de Chico Xavier, esse artista teria revelado como no plano espiritual ele descobriu que suas canções de amor terreno eram, na verdade, preparação para compreender o amor universal divino. Suas composições românticas se transformaram em hinos de amor espiritual, usados para consolar e inspirar outros espíritos. As comunicações também revelavam aspectos surpreendentes sobre a percepção que esses artistas tinham de seu próprio legado. Muitos expressavam surpresa ao descobrir como suas obras continuavam influenciando gerações muito além do que imaginavam quando estavam encarnados. Essa perspectiva ampliada sobre o impacto de sua arte trazia uma gratidão renovada e um senso de responsabilidade sobre como haviam usado seus talentos. Chico Xavier sempre destacava que essas manifestações não eram entretenimento, mas sim lições profundas sobre a imortalidade da alma e a responsabilidade que todos temos sobre o uso de nossos dons naturais. Cada comunicação carregava ensinamentos sobre amor, perdão, gratidão e serviço ao próximo, temas centrais da doutrina espírita. O médium também relatava que alguns desses artistas manifestavam preocupação com o rumo que a indústria do entretenimento estava tomando em épocas posteriores. Alertas sobre a comercialização excessiva da arte, sobre a perda de valores morais em certas produções e encorajamento para que os artistas terrestres não perdessem de vista a missão elevada que a arte pode desempenhar na sociedade. Essas comunicações de famosos através de Chico Xavier nos convidam a refletir sobre questões fundamentais da existência humana. Elas sugerem que a morte não é um fim, mas uma transformação, e que os talentos e dons que desenvolvemos na Terra continuam sendo úteis em nossa jornada espiritual. Mais do que isso,
Elas nos mostram que o amor e a gratidão são forças que transcendem a barreira da morte, mantendo vivos os laços que construímos através da arte e da cultura. Então, da próxima vez que você ouvir uma música de Carmen Miranda ou de Pixinguinha, lembre-se de que, segundo esses relatos extraordinários, esses artistas não apenas vivem em nossa memória, mas continuam ativos em uma realidade maior, usando seus dons eternos para espalhar alegria e elevação espiritual. E você? Que talento possui que pode ser usado para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Pense nisso, porque segundo esses ensinamentos, todos nós somos artistas na grande obra da vida. E nossa performance aqui determina o papel que desempenharemos no teatro infinito da existência espiritual. Se esse conteúdo tocou seu coração e fez você refletir sobre a continuidade da vida após a morte, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas mensagens de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre espiritualidade e os ensinamentos eternos de Chico Xavier. Conte nos comentários qual artista você gostaria de receber uma mensagem e qual talento você tem que pode ajudar outras pessoas. Até a próxima e lembre-se, a vida continua sempre.